Boa tarde, povo. Boa tarde, boa tarde. Vou ver se eu acho um lugar aqui pra sentar. Algum lugar que tenha luz. Tá frio aí? Nossa, aqui tá muito frio. Vou ver se eu acho um lugar pra sentar. Ou não, né? Ou eu vou ficar perto de um. Bom, qual é o motivo de eu estar aqui hoje, agora, neste momento? Eu quero falar sobre um assunto que eu já venho tentando falar há algum tempo, que é abordar alguns aspectos da religiosidade. Eu, inclusive, tenho observado e assistido algumas pessoas que são da mídia aí, na internet, falando muito sobre religião, né? Mas que religião é ruim e blá blá blá. A religião em si ela não é ruim. O que é ruim é a religiosidade. E um aspecto que eu queria tratar hoje é sobre a identidade. Dentro das igrejas, dentro do reduto cristão, vamos dizer assim, eu vou falar da religiosidade dentro do cristianismo protestante ou cristianismo pentecostal. Por quê? Porque é disso que eu conheço. Eu não vou falar de um assunto algo que eu não vivo, tá? O quanto que é importante nós ativarmos a nossa identidade e o quanto é importante nós conhecermos a nossa identidade. E aí você pode falar assim, mas Violeta, isso é um assunto que muita gente fala dentro das igrejas e muita gente fala nos discipulados e tal, a gente tem que ter ativar a identidade de Cristo, a identidade como a identidade de Cristo, enfim. Quero que vocês foquem na identidade única de vocês. E como que eu consigo ativar a minha identidade? Eu conheço um cara na internet, o Pablo Marçal, ele fala sobre nós ativarmos a nossa identidade e que, em primeiro lugar, nós somos imagem e semelhança do Criador. E aí, imagem e semelhança do Criador, você fica assim, poxa, isso daí parece um papo de crente. E até pode parecer mesmo. Só que quando nós assumimos essa nossa identidade de imagem e semelhança do Criador, a gente não consegue entender o que isso abrange em nós e o poder que isso dá para nós. Porque se nós pararmos para pensar, a própria Bíblia em Gênesis, ela fala que nós somos imagem e semelhança, né? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Muitas vezes nós ficamos perguntando, o que será isso, ser imagem e semelhança do Criador? Será que Deus também tem 2 buracos no nariz, igual a gente? Ele tem orelhas, ele tem 2 olhos? Primeiro, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Logo, nós também temos essa capacidade de co-criar com Deus, a partir de tudo aquilo que ele nos deixou. A partir da natureza, você pode ver, o ser humano, ele tem uma capacidade criativa fenomenal, assim como Deus. Deus deixou para nós o básico, que são os elementos da natureza, que é a madeira, é a areia, tudo que existe de material no planeta foi deixado por Deus. E o ser humano, ele com a sua inteligência, com a sua capacidade, ele cocria com Deus. Mas além dessa criação material, nós também temos a capacidade de criação intelectual. E nós temos também a capacidade de criação, até o Pablo também fala, eu baixo downloads. Quando eu fazia curso de moda, existia um assunto recorrente dentro do curso que era sobre consciência coletiva. Por que eu estou falando sobre consciência coletiva? Tem uma linha aí de pensamento que diz que às vezes eu aqui, Violeta, estando aqui no Brasil, eu tenho uma ideia e de repente eu pego essa ideia, é uma ideia genial, uma ideia fantástica, e eu não
eu não coloco essa ideia para o mundo. Só que ao mesmo tempo que eu estou tendo essa ideia aqui, do outro lado do planeta, tem outras pessoas tendo essa ideia também. Então eles dizem que isso é uma consciência coletiva, onde várias pessoas ao redor do mundo têm a mesma ideia, mas essa ideia não... Quem coloca para fora primeiro, ganha o mérito primeiro. Então, quer dizer, essa pessoa ela fez o download tanto quanto eu dessa ideia. E isso tá no universo, tá no nosso ambiente. Uma outra característica da nossa identidade é o livre-arbítrio, que é o nosso poder e a nossa capacidade de escolha. Então, até os estudos que eu venho me metendo ultimamente, né, sobre análise e tal, dentro desse processo a gente aprende que tudo são escolhas e que o mundo, a nossa vida, ela é um mecanismo, que esse mecanismo ele é um emaranhado de escolhas. E muitas vezes as pessoas falam assim, por que Deus permite fome em tal lugar? Por que Deus permite criança doente? Por que Deus permite miséria? Por que Deus permite guerra? A verdade é que Deus, ele não vai lá e permite a guerra simplesmente porque ele não existe, ou porque ele é cruel, ou porque algumas pessoas que gostam de acreditar que Deus é um menino malvado com uma lupa queimando formigas. Você já deve ter escutado essa frase no filme o Todo-Poderoso. Não, Deus não é isso. A verdade é que nós fazemos escolhas para a nossa vida e Deus não se mete nas nossas escolhas, porque Ele já nos deu o livre-arbítrio. Então, uma das características que nós temos iguais a de Deus é a cocriação e o livre-arbítrio, onde nós tomamos as nossas decisões, seguimos os nossos caminhos, e mesmo sendo um caminho mau, um caminho ruim, Deus não vai interferir, pegar você pelo colarinho e falar, ô criatura, tá errado isso daí. Por quê? Porque Deus já nos deu o livre-arbítrio, poder de escolha. Se ele não tivesse dado o livre-arbítrio pra gente, ou se ele tivesse dado para Adão e Eva, colocado Adão e Eva ali no paraíso, e não dado a chance deles exercerem o livre-arbítrio, então o livre-arbítrio não existiria. Do que você está falando, Violeta? Peraí, o jardim era enorme, tinha várias árvores, tinha comida para todos, todo tipo de fruto agradável para se comer, mas Deus coloca uma única árvore no jardim e diz, olha, dessa árvore vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. E aí às vezes você fala assim, nossa, mas Deus é cruelzão mesmo, é sem vergonha. Por que se ele sabia que a gente podia fazer isso de errado, por que ele fez? Por que ele colocou? Porque ele deu o livre-arbítrio pra gente. E se não existisse essa árvore, não fazia sentido ter o livre-arbítrio. Então, uma criança problemática numa família, ela provavelmente ela é fruto de uma escolha errada. Uma quebra financeira, ela é fruto de escolha ou de um grupo de escolhas errado. Eu sei que nesse momento você está com esse negócio engasgado na tua garganta, porque onde já se viu eu chegar aqui e às 5 e pouco da tarde jogar isso no seu colo, aonde uma família escolhe ter uma criança defeituosa, ou uma família, uma pessoa que está em plena saúde, ela escolhe morrer no meio da vida produtiva dela. Sim, tudo são escolhas. E as pessoas escolhem isso por quê? Por que elas escolhem essas desgraças e esses caminhos errados? Pessoas que escolhem ser abusadas, que escolhem ser furtadas, que escolhem quebrar financeiramente, que escolhem ter uma sequência de relacionamentos desgraçados. Por que essas pessoas escolhem isso? Porque elas não conseguiram ativar a identidade delas. Elas não conhecem quem elas são. Elas não conhecem o poder que elas têm, o poder que elas têm nas mãos. Elas não conhecem a si mesmas. E é muito louco, porque quando eu não conheço a mim mesmo, eu também não tenho condições e capacidade de conhecer o meu próximo. A Bíblia diz assim, Jesus, ele estava lá com seus discípulos e os religiosos da época sempre tentando encurralar Jesus e perguntando, e aí Jesus, as leis do Velho Testamento, você vai fazer o quê? Você vai quebrar elas? Você veio para cumprir essas leis? E Jesus falou assim, só existe um mandamento,
Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente, dentro das igrejas, a gente aprende que a ordem correta disso é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente se volta para o amor a Deus e a gente acaba esquecendo o próximo e acaba muitas vezes esquecendo a nós mesmos. Violeta, que heresia que você está falando? Você está falando que eu não devo amar a Deus? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso que um ser humano ele não tem capacidade de amar a Deus se ele não ama o próximo e se ele não ama ele mesmo. A ordem do processo é que está invertida. Eu só consigo amar o próximo se eu amo a mim mesmo. Ou seja, se eu me conheço, eu consigo conhecer o próximo. E se eu conheço a mim e consigo conhecer ao próximo e consigo tolerar o próximo, logo eu me conectar a Deus não tem sacrifício. Não é difícil para mim fazer isso, porque eu já me conheço. E como eu tenho a essência do Criador, a essência de Deus dentro de mim, eu acabo conhecendo a essência de Deus. E aí eu consigo me relacionar com Deus de uma forma que ele não é simplesmente uma tábua ou é um mural onde eu vou colocar todas as minhas expectativas e aí eu abro mão das minhas escolhas. Do que você está falando? Tá nebuloso, Violeta. Veja bem, quando eu sei do meu poder, quando eu sei do meu papel e quando eu conheço e ativo a minha identidade, logo eu não coloco expectativa em Deus do tipo, se nada deu certo é porque Deus não quis assim. Se Deus quiser, tudo vai correr bem, mas eu não tomo as medidas cabíveis, eu não tomo os caminhos necessários para que as coisas deem certo. Eu não tomo as escolhas corretas para que eu não sofra as sanções, vamos dizer assim, sanções do pecado ou de uma escolha ruim. Então, tudo que vier de ruim, geralmente as pessoas que estão num contexto de evangélico, cristão, vamos dizer o que você quiser aí denominar, ou elas tendem a culpar a Deus ou culpar o diabo. Se deu tudo certo, graças a Deus. Se deu tudo errado, é o capeta que está tentando. Eu até venho falando ultimamente sobre a questão de uma pessoa drogada. Quando uma pessoa ela é drogada e ela vem para a igreja, ela quer mudar de vida, ela conhece a Deus, ela conhece a Cristo, ela tem uma libertação ali dentro da igreja. Por que eu estou colocando aspas? Porque a pessoa ela vem para a igreja buscando libertação daquele vício. E aquele vício ele tem um objetivo e ele tem uma raiz. A raiz provavelmente é a falta de paternidade ou uma maternidade deteriorada, denegrida, decaída. A família já é toda problemática, então aquela pessoa acaba buscando uma válvula de escape nas drogas. Quando ela não aguenta mais as drogas, ela vem para a igreja e quer que Deus resolva a vida dela. E realmente, muitas vezes as pessoas elas se libertam dentro da igreja. Outras vezes elas passam 3 meses, 6 meses, 1 ano e dentro da igreja, livres da droga. E de repente ela tem uma recaída e volta para as drogas e fica mais 1 ano e essa gangorra. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. E muitas vezes eu me perguntei, mas espera aí. As pessoas dizem que Deus é poderoso, que Deus é capaz de libertar, que Deus é capaz de um monte de coisa. Por que então essas pessoas não recebem logo uma oração na cabeça e esse espírito maligno sai delas e elas se libertam dessas drogas? Simples. Porque isso não é maligno, isso não é culpa do capeta. Isso é resultado de escolhas que essa pessoa fez, ou de resultados que a família dessa pessoa fez e essas escolhas estão recaindo nela agora. Então, aí Deus não está nessa equação. Porque Deus, ele entra na equação quando ele está ali para fazer o papel dele, que é ser Deus. E não é o papel de eu vou pegar as suas escolhas, vou passar por cima delas, sejam elas boas ou ruins, e vou fazer o que eu quero. Se Deus já disse que ele deu para nós livre-arbítrio, ele não tem o poder, a palavra dele diz que ele é fiel à palavra dele. E que tudo há de passar, mas a palavra dele não vai passar. Então, quando ele fala uma coisa, ele vai cumprir aquilo até o fim. Independente se você pegou aquilo e exerceu de forma positiva ou de forma negativa.
Então Deus, ele não tem essa vontade, não é vontade, ele não vai passar por cima do que ele é, da palavra dele. Então, se você está numa situação complicada, é resultado da sua escolha. E aí entra, então parece que se Deus não é tão poderoso, porque se você orar e expulsar esse demônio dessa pessoa, ela vai ser liberta das drogas. E aí 3 meses depois, 1 ano depois, ela está de volta nas drogas. Por quê? Porque Deus não é poderoso? Não. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Isso é a escolha da pessoa. E aí, por que essa pessoa volta? Porque ela não ativou a identidade dela. Ela não conhece quem ela é. Ela não sabe qual é o poder dela. Ela não sabe qual é o papel dela. Ela não sabe nada sobre ela mesma. E aí fica difícil, porque se ela também não sabe nada dela, como que ela vai saber quem é Deus? E aí muitas vezes as pessoas, elas têm essas recaídas e entram numa crise existencial, eclesiástica, onde, poxa, Deus me abandonou, Deus deixou, por que Deus permitiu? Filho, Deus não permitiu nada, você que escolheu. E ainda por cima você coloca a culpa em Deus. Gente, a natureza adâmica, ela é encalacrada em nós. A gente faz as cagadas, assim como Adão e Eva fizeram as cagadas. Pô, Eva foi lá e deu ouvido à serpente. Depois ela leva o fruto para Adão. Adão dá o ouvido para Eva, come o fruto. Algum daqueles 3 deveria ter dito, não, a culpa foi minha, eu fui fraco, eu não consegui resistir ao fruto e eu comi. Mas não, pergunta para Adão, Adão, o que você fez? Ah, tá vendo? A culpa é sua, foi a mulher que você me deu. Chegou para Eva e falou, Eva, por que você fez isso? Ah, foi a serpente que você colocou no paraíso. Então, quer dizer, sempre a culpa é de Deus. E o ser humano faz isso até hoje. Por quê? É mais fácil culpar a Deus, é mais fácil culpar o diabo, do que entender quem eu sou. Do que me colocar no meu lugar e fazer as escolhas que eu tenho que fazer e que eu preciso fazer. Assumir a bronca. Assumir o meu papel. É muito mais fácil eu colocar a culpa nos outros. Você vê, Davi foi um homem que prostituiu, foi um homem que matou, ele era um homem sanguinário. A Bíblia diz que ele era sanguinário. Quando o profeta, acho que é o profeta Natan, vai falar com ele, a Bíblia relata, Natan foi com palavras assim, contando uma historinha. Porque a Bíblia está escrito lá que Davi era um homem sanguinário. Ele era um homem bravo, embora ele fosse, pequeno e tal. E ainda assim esse cara, ele foi chamado por Deus como o homem segundo o coração de Deus. Por que ele tinha esse título? Simples, porque quando ele fazia cagada, ele assumia. Ele falava, não, verdade, sou eu mesmo, eu fiz cagada, eu não presto, eu não mereço. E Deus, tô aqui, vou pagar a conta. E Deus se agradava dele. Achava ele o máximo. Não existe homem mais lembrado dos reis do que Davi. E a gente continua fazendo as mesmas cagadas de Adão e Eva all the time. Colocando a culpa em Deus, colocando a culpa no diabo, colocando a culpa no meu irmão. Aí fica difícil se relacionar com Deus, fica difícil. Aí a Bíblia fala assim, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí você fala assim, mano, que negócio é esse de adorar em espírito e em verdade? São conceitos que estão dentro da Bíblia, dentro do relacionamento com Deus, que muitas vezes nós não entendemos. Por quê? Porque nós não ativamos a nossa identidade. Eu vou dar um exemplo para vocês de pessoas que, por conta da religiosidade, não ativam a sua identidade, passam um tempo da vida perdido e desgramado. Dentro dos estudos aqui de análise corporal, nós temos 5 traços de caractere. E cada um desses traços, eles têm alguns comportamentos. Então, tem alguns traços que gostam de ficar quietinho, no canto, não quer existir, ele não quer falar, ele não quer ser visto, ele não quer ser notado. Tem outros que precisam ser notados, assim, à torta e à direita. Tem outros que são mais líderes. Tem outros que são mais executores. Tem outros que têm uma energia sexual violenta, aonde aquela pessoa passa pelo ambiente, não é que ele deseja sexualmente todo mundo, ou que todo mundo deseja ele sexualmente, mas é uma pessoa que chama atenção. E aí, esses dias eu estava fazendo uma análise de algumas pessoas e era muito engraçado. Era um grupo de 3 e ela era executora, muito executora. A outra tinha uma energia sexual bem alta, ela precisava brilhar. E a outra tinha uma racionalidade muito alta. Só que a que tinha uma racionalidade muito alta, ela ficou chateada com o resultado da análise dela porque ela queria ser muito emocional.
A que era muito executora, que achava que era racional, não queria aceitar que ela, na verdade, a análise dela deu que ela era muito emocional. E a que tinha uma energia sexual muito alta, ela também não queria, porque imagina, Deus me livre eu ter uma energia sexual alta, Jesus não vai gostar de mim. Enquanto essas três não assumirem o papel delas e o que elas são e como elas funcionam, elas vão entregar resultados ruins na vida para elas mesmas, nos relacionamentos, na vida profissional e na vida familiar. Em todos os aspectos, elas vão ter perdas. Em todos. Por quê? Porque não ativaram quem elas são. Pô, se a fulana ela é racional, ela tem que fazer trabalhos racionais. Ela tem que se comunicar com Deus de forma racional. Se a outra é emocional, não adianta ela querer fazer muito serviço e querer ser racional, porque ela não é, ela é emocional. Ela precisa chorar, ela precisa pôr pra fora, ela precisa falar dos sentimentos. A outra que precisa brilhar, não, eu não posso brilhar, porque se eu brilhar, eu estou indo contra os desejos e os desígnios do meu Deus. E aí não tem um relacionamento digno nem com Deus, e nem com as pessoas que estão em volta dela, e nem com ela mesma. Então, eu não sei se eu consegui ser clara hoje em relação à sua identidade e à religiosidade. Como que a religiosidade, os conceitos de religiosidade, que são regras criadas por homens ou má interpretações, nos afastam do nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Por quê? Pô, se eu sou uma pessoa impetuosa, eu vou me relacionar com Deus de que forma? Impetuosa. Se eu sou uma pessoa de caverna, eu vou me relacionar com Deus de que forma? Na minha caverna. Então, o povo está sempre criando regras, está criando fórmulas para colocar as pessoas dentro de caixas, e você não é uma caixa. Cada um de nós somos um universo inteiro, e Deus nos fez assim, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Olha o poder do Criador. Ele criou todas as coisas com a sua palavra. Nós também temos poder de criar as coisas com a nossa palavra. Isso é bíblico. Nós temos poder de cura sobre o nosso corpo. Nós temos poder de cura sobre a nossa mente. Desde quando? Desde o momento que a gente assuma a nossa identidade. Então, a live de hoje era essa. Vamos ver se eu consigo deixar gravada para vocês. Se vocês tiverem algum tema, alguma pergunta, deixa aí no comentário, manda no direct, sinal de fumaça, telégrafo, manda uma cartinha para caixa postal 234. Mentira, não tem caixa postal não. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Vocês viram que tá caindo o dia, já tá anoitecendo aqui. Um beijo, vejo vocês na próxima live. E eu não sei como que desliga isso. Tchau.